Agora eu quero chamar a nossa pregador ou pregadora. Aleluia! Vem pra cá, Larissa. Aê! Glória a Deus! Peço que todos se levantem para orar pela Larissa para a pregação. Aleluia! Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui de subir nesse altar, Senhor. Que o Senhor leve essa palavra para entrar na mente dessas pessoas, para serem mudadas, para acharem que crianças não podem fazer isso, Senhor. Nós podemos sim, Deus. Que a Larissa ela seja uma peça que faltava, Deus. Que essa pregação seja muito boa, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém! Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Amém. Amém! Já desde já agradeço pela oportunidade de eu poder estar vindo aqui e falar um pouco sobre a palavra do Senhor. E eu peço para que vocês abram as vossas Bíblias em Jó, capítulo 2, versículo 3. Aleluia! E diz assim: Aí o Senhor disse: Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mas assim, ele continua firme e sincero como sempre. Satanás respondeu: É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem respeito nenhum, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Aleluia! E eu primeiro vou começar fazendo uma introdução. Bom, primeiro, quem foi Jó? Jó foi um personagem bíblico muito conhecido pela sua história de sofrimento e paciência. Ele é o protagonista do seu livro e a história de Jó se trata sobre a sua fé e a resistência diante de grandes adversidades, sendo um exemplo de perseverança e confiança em Deus, apesar das dificuldades que ele enfrentou. Jó era um homem muito rico naquela época. Exemplos são que ele tinha grandes rebanhos. Por exemplo, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentos. Além da sua família numerosa, com 7 filhos e 3 filhas, no total 10 filhos. Ele tinha muitas terras, muitos empregados, e ele naquela época era considerado como um homem santo, um homem puro, que não tinha pecado. Mas aí depois começaram a vir umas adversidades que Jó era sem motivo para ele não sabia conter. Aí agora eu faço uma pergunta para vocês, igreja. Por que Satanás quis provar tanto da fidelidade de Jó? Porque Satanás achava que Jó só era temente a Deus porque ele tinha todas as suas bênçãos. Porque tudo que Jó pedia a Deus, Deus dava. Mas na verdade, Jó era temente porque ele tinha um coração puro. Ele era puro. Aleluia! Aí Deus teve esse acordo com o inimigo. Que o inimigo disse que ele só era temente a Deus porque ele tinha as bênçãos. E Deus falou o quê? Pode ir lá, vai lá, desgraça a vida de Jó. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se tivesse um acordo entre Deus e Satanás sobre a sua vida, será que Deus iria fazer a mesma coisa que fez com Jó? Será, pastora Liliane? Quando Deus estivesse lá com Jó, ele ia falar: desgraça a vida dela, pode tirar tudo, porque nela eu confio. Eu confio no Nicolas, eu confio na Silvana, eu confio no pastor Júlio. Será que Deus ia fazer isso? Ou será que Deus ia ficar com o pé atrás? Ele ia preferir fazer outro acordo sobre a sua vida. É isso que eu quero que a igreja reflita hoje. Meu irmão, nem tudo é perfeito na nossa vida. A nossa vida tem as coisas ruins, conforme a idade, conforme o tempo. Mas Satanás ele espera de você que no primeiro momento que vier a primeira adversidade, você vai amaldiçoar Deus. Você vai murmurar, você vai reclamar, porque nós
somos humanos. No nosso momento de tristeza, o que a gente pensa? A gente pensa em murmurar, chorar, reclamar. A gente não pensa em adorar como já fez. Então, eu quero dar agora um exemplo para vocês do que Satanás espera da gente, o que tem dentro do jardim do inimigo. No jardim do inimigo tem o quê? Tem as pessoas que fazem a prostituição, tem a pessoa que usa droga, tem a pessoa que é um crente, mas nem liga para a igreja. Mas não existem só as pessoas que são pecadoras. Existem também os crentes, o irmão que está ali sentado, adorando a Deus, mas quando ele vê uma pessoa que está sendo pecadora, ele não pensa em falar de Jesus. Ele não pensa em explicar a palavra de Deus para as pessoas que estão sendo pecadoras. Então, no jardim do inimigo, ele sempre espera o mal de você. Já no jardim do céu, não. No jardim do céu tem o quê? Adoradores, ministros, pregadores, pessoas que querem saber de Deus. Porque as pessoas que estão no jardim do inimigo, elas acham que lá no inferno, que o inimigo ele fala, as coisas dele são perfeitas. Ah, tem festa, tem bebida, tem tudo. Mas aí no final eles vão ter qual é a dor, porque eles não quiseram saber de Deus. Deus. Então agora eu vou falar pra vocês as primeiras provas que Jó teve. A primeira foi o dinheiro. Como assim foi o dinheiro? Tá falando diferente pra mim, né? O dinheiro foi quando Satanás mandou roubarem todos os rebanhos de Jó, mandou um raio cair do céu para matar todos os seus rebanhos, matar todos os seus empregados. Depois veio a familiar, que veio um vento muito forte, para quem não conhece, veio um vento muito forte que quebrou o telhado da casa onde estavam todos os seus filhos reunidos e todos morreram. E Jó, naquele momento de tristeza e de aflição, ele disse bem assim: nasci nu, sem nada morrerei. Aleluia! Então, já naquele momento, em vez dele murmurar, dele reclamar, ele foi adorar a Deus. Glória a Deus! Como ele diz, como eu acabei de falar aqui para vocês, ele tirou tudo, Deus tirou tudo. E ele fala: Deus dá, Deus tira. Por isso Jó fez aquele gesto de adoração a Deus. Glória a Jesus! Então, a gente, quando tiver uma situação ruim, a gente tem que tentar clamar a Deus, a gente tem que tentar orar a Deus. Porque é muito fácil a gente vir aqui, sentar ali no banco, ouvir a palavra, levantar a mão e dizer glória a Deus, mas aí quando vem a primeira adversidade, a gente vai reclamar. Não é, igreja? Então, a gente tem que tentar refletir sobre o que o Jó nos passa, para a gente tentar desenvolver quando a gente tiver a nossa dificuldade. Vou também falar aqui na Bíblia sobre o processo da doença de Jó. A doença de Jó é muito parecida com a lepra, que até hoje em dia existe, que deixa, como a Bíblia diz, deixa o corpo de Jó todo cheio de feridas, coça muito, a gente fica com muita dor por causa que a gente coça, né? Então, já naquele momento ele estava tão aflito, estava tão frustrado, estava com tanta dor, que quando os seus amigos, ele faz Bildade e Sofar, souberam dessa notícia, foram ao encontro de Jó. Nesse encontro eles foram num gesto de compaixão, porque eles eram amigos, e na Bíblia até diz que eles ficaram 7 dias e 7 noites somente ao lado de Jó, sem dizer uma única palavra. Nesse momento, já chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ele disse que desejava que ele teria nascido morto. Ele até diz que as pessoas que esperassem a luz do dia, naquele dia, não voltassem. Porque ele estava com tanta raiva, tanta aflição do que tudo que estava acontecendo com ele, que ele pediu para que aquele dia fosse amaldiçoado. Mas ele, em momento nenhum, amaldiçoou a Deus. Disse uma palavra amaldiçoando Deus. Depois de tudo isso, os amigos de Jó, depois que tinham chegado lá, ficaram todos os dias ouvindo o que Jó tinha dito, eles começaram a pensar que aquilo que estava acontecendo com Jó era porque ele pecou. Eles começaram a pensar: mas isso foi tão de repente, como que isso aconteceu tão de repente? Ninguém sabia que Deus tinha feito o acordo. Só sabia que aquilo tinha acontecido misteriosamente. Então eles começaram a acusar, entre aspas. Não vou dizer que eles acusaram diretamente, mas eles mandaram indiretas para Jó, alfinetaram Jó falando que ele poderia ter pecado. E Jó começou a pensar: será mesmo que eu fiz isso por algum pecado que eu fiz? Mas eu sempre adoro, temo a Deus. Como que isso pode ter acontecido? Então Deus vai ao encontro de Jó.
e fala para Jó de toda a sua grandeza. Agora eu vou pedir para a igreja abra a Bíblia em Jó 38, por favor. Jó 38, capítulo 38, versículo 22. Diz assim: quem faz a neve e as chuvas de pedra? Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para os tempos de sofrimento e para os dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem fez a chuva cair no deserto em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Nesse momento, Deus foi no encontro de Jó para mostrar para ele toda a sua grandeza, que ele, Deus é quem manda, Deus é quem ordena fazer as coisas. Porque se Deus não confiasse em Jó, Deus não mandava Satanás fazer isso. Se Deus não acreditasse totalmente em Jó, Deus não mandava Satanás não o matar. Deus mandava, porque ele não confiava. Ele ia falar assim: esse meu servo não está fazendo muita coisa por mim. Será mesmo que ele confia totalmente em mim? Eu não confio totalmente nele. Deus é quem manda e quem ordena. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é quem mandou uma muralha cair com o seu sopro. Porque se não fosse ele, nada do que está na Bíblia teria acontecido. Aleluia. Nesse momento aqui, eu quero pedir para vocês que vocês tentem refletir, principalmente sobre quando às vezes a gente está com uma dificuldade e a gente acha que Deus não vai ajudar a gente. Porque Ele sempre vai estar ajudando. Ele está com olhos por todo lado. Eu tenho um exemplo. Eu fiquei preparando um mês essa pregação, gente. Um mês inteiro preparando. Tendo que estudar, ler a Bíblia. Tive que até pedir ajuda para minha mãe, para o meu avô, que é pastor. Mas agora, eu dou um exemplo bem claro. O exemplo dos pastores, da pastora Liliane, do pastor Júnior, do pastor Liz, da pastora Elizabeth, do pastor Wellington, todos os pastores dessa igreja, porque eles sim têm sabedoria, eles sabem do que acontece, eles sabem do que está na Bíblia, eles podem nos ensinar. Vocês podem ensinar a gente jovem que não sabe direito o que a gente tem que fazer, porque sem eles, sem todas as pessoas que têm sabedoria, sem Deus, a gente não consegue fazer nada. Se a Bíblia não existisse, a gente não saberia o que aconteceu. Igreja, eu vou começar já a finalizar a minha pregação falando sobre a cura e a restauração de Jó. Que diz assim: Deus, no caso, ele se irou com os amigos e disse para Elifaz irem ao encontro de Jó. E Jó também pediu a Deus para que orasse pelos seus amigos, e assim Jó fez. Ele orou pelos seus amigos, apesar de todos os seus amigos terem feito isso. E nesse momento, quando Jó estava orando, foi quando Deus fez a restauração da vida de Jó. Tanto a financeira, quanto a familiar e a pública. Porque todo mundo estava achando que Jó era um pecador. Mas aí Deus apareceu e disse que não era por aquilo, porque ele tinha feito um acordo sobre a vida de Jó. Porque pelos amigos todo mundo achava que Jó era um pecador. Porque todo mundo ouve o que os outros falam, mas não procuram saber a verdade. Então, naquele momento, quando Jó recebeu a restauração da sua família, do seu dinheiro e a restauração pública, foi quando Deus e Jó se encontraram. Aqui na Bíblia fala no capítulo 42, 5, diz assim: Jó diz: eu antes te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Naquele momento, Jó viu Deus pessoalmente nele, porque foi ele quem fez toda a restauração. Essa pregação que eu estou fazendo é específica para ver se vocês, toda a igreja pensa que só a gente ouvir falar de Deus, a gente não vai conseguir buscar ele. A gente tem que buscar ele através da Bíblia, através de estudo, perguntando, nós jovens, perguntando para os nossos pais, para os nossos pastores, para pessoas que já sabem mais. Porque se a gente não buscar Deus, a gente nunca vai conseguir ver ele. A gente não vai conseguir ver ele se a gente não buscar.
Amém, igreja? Eu agradeço aqui pela oportunidade e espero que essa pregação tenha entrado no coração de vocês e que todos vocês reflitam depois dessa pregação. Amém? Amém.